No último teste que eu fiz, comparando i3, i5 e i7, eu mostrei apenas os dados em FPS e muitos de vocês pediram: Lucas, cadê os testes de frame time? Pois bem, hoje estou aqui para mostrar para vocês os mesmos resultados, porém em gráficos de frame time, ok? Quem ainda não assistiu, vou deixar na descrição o comparativo i3 6100, i5 6400 e i7 6700K com GTX 1060 e RX 480 modelo referência. Não deixe de assistir, vamos dar uma olhada agora nos gráficos de frame time. Bom, vamos dar uma olhada então nos gráficos de frame time. Vocês estão vendo aqui o GTA V Benchmark Full HD Very High com a 1060 inicialmente e 3 e 5 apenas. Não vou mostrar todos os CPUs que eu testei em todas as condições, porque fica muito complexo de entender, fica muitas linhas aqui, né? Então, como vocês estão vendo, ó, assim como no gameplay gravado, essa aqui é a parte do jato, os testes permanecem bem parecidos, apesar do i3 já estar com um pouco mais de variação aqui. Mas a partir desse ponto acontece a falta de sincronia, porque o i5 começa a gerar mais FPS com a 1060, essa aqui é na parte que entra lá no carro, né? E a partir disso, ó, o i3 começa a ter aqui um pequeno terremoto, né, como vocês estão vendo. Ou seja, muita variação, isso aqui prejudica o seu gameplay. Observe aqui, ó, acima dos 20 milissegundos. Ó, o ideal para a maioria dos jogadores é 60 FPS ou cada quadro em 16.6 milissegundos. É claro que isso nem sempre é possível, né? Até porque o jogo é variável, então não fica sempre no mesmo padrão, mas é interessante manter um frame time baixo e consistente, com pouca variação. E você observa que nesse momento onde o CPU foi mais exigido, aconteceu esse tipo de resultado com o i3. Então aparentemente os dois rodaram bem, mas o teste do i3 ficou bem mais instável e picos maiores aqui de 40 milissegundos, né? Esse aqui é o teste do i5 e do i7 e como vocês estão vendo, não tem muito o que comentar, os dois CPUs apresentaram resultados bem parecidos, isso vai se repetir aí ao longo de outros testes, ok? Esse aqui é o mesmo benchmark, agora com a 480 de 8 GB, e notem que acontece algo similar ao teste da 1060, os resultados eles permanecem bem parecidos na parte do jato, e a partir do momento que vai para a rua, você tem uma dessincronia, então o teste do i5 passa a render mais FPS e fica num frame time menor. Isso daqui é muito importante, tá? Lembrando que quando a gente fala em tempo do frame, o ideal é que ele seja baixo e consistente, sem esses picos que estão acontecendo aqui no teste do i3. Ó. E aqui nós temos o teste do i5 e o i7 e se repetiu a mesma coisa aí que aconteceu com a 1060, ok? Próximo jogo, Rise of the Tomb Raider, Full HD Very High com a 1060 e 3 e 5. Então vocês estão vendo que os testes começam com uma boa variação aqui no começo, eles começam a sair de sincronia nesse momento, ó, só que a gente vê que o teste do i3 teve um pico bem alto aqui para 100 milissegundos, né? Esse pico ele aconteceu ali na parte que entra aquela cutscene, e isso acontece em outros resultados, então não é um problema só quando entrou na cutscene que aconteceu isso. Mas você observa que o teste do i5 ele está, apesar de variando também, ele permanece abaixo dos 20 milissegundos por bem mais tempo, e aqui no final observe que nós temos bastante variação no teste do i3 aqui e aqui, ok? Esse aqui é o teste do i5 e i7, e olha só pessoal, curiosamente o teste do i7 ele ficou com uma maior estabilidade no frame, uma menor variação. Olha só que curioso isso aqui, apesar do resultado do i5 ainda estar bacana dentro dos limites, o teste do i7 ficou bem mais estável. Olha só que interessante isso aqui, até eu fiquei surpreso, cara. E esse aqui é o teste do i3 e do i5 com a 480. Então nós temos algo parecido com os outros testes, né? Aquele pico de milissegundo aqui do tempo do frame quando começou a cutscene, mas depois volta a estabilizar. Tem outros picos aqui, como vocês podem ver, ó, 50 milissegundos no teste do i3, que não é nada bom, 60 milissegundos aqui, ó, isso aqui você acaba sentindo que o jogo deu aquela engasgada, mesmo quando você tem um frame ali ligeiramente bom, né? Mas enfim, então esse aqui é o gráfico, esse aqui agora com o i5 e o i7 6700, eles permaneceram uma boa parte do tempo estáveis, né, como vocês estão vendo, mas tem picos absurdos acima do 100 também ali na parte da cutscene e alguns picos no começo para 40 e 50 milissegundos, ok?
Aqui vocês percebem, olha só, nós temos o teste do i5 e do i7. O i7 gerou um pouco mais de frames e ele ocorre essa dessincronia. Então, quando o teste do i5 já acabou, o teste do i7 continuou gerando frames, tá? Não é que o tempo do benchmark foi diferente, não. O tempo do benchmark é o mesmo, mas nós temos uma maior quantidade de frames, de quadros registrados nesse gráfico. Por isso que sai de sincronia. Bom, The Witcher 3 nós tivemos um terremoto durante todo o benchmark, tá? Mas observe que fica entre 10 e 30 milissegundos. O ideal seria ficar ali abaixo dos 20 milissegundos, mas olha só a diferença do i3 e do i5, galera. Lembrando que o i3 é o vermelho, né? Nós tivemos picos acima dos 40 milissegundos e bastante variação. Teve variação também no i5. Nesse momento do benchmark, vocês podem observar lá no vídeo que os dois CPUs ficaram com bastante stress, cara. E aqui nós temos o teste do i5 e do i7 com resultados ligeiramente parecidos, com um pouco de variação naquele mesmo momento aqui. Beleza? Esse aqui é o The Witcher 3 normalmente, agora com a 480, i3 e i5. E nós tivemos bastante variação com o i3 mais uma vez aqui e aqui, com picos em quase 40 milissegundos em vários momentos, que não aconteceu com o i5, como vocês podem observar, ok? E aqui nós tivemos o teste do i5 e do i7 e apresentaram resultados bem parecidos, né? Com um pouco de variação aqui, um pouco de variação aqui, mas abaixo dos 30 milissegundos ainda, ok? Battlefield 1 Full HD Ultra, último teste, né? 1060 6GB, 3 e 5, vocês estão vendo que o resultado ele ficou ligeiramente próximo, não houve grandes variações dos dois CPUs, a não ser nesse primeiro momento aqui no começo, mas apresentou um resultado similar, né? Assim como vocês viram lá nos gameplays gravados. E aqui a gente tem o i5 e o i7, mais uma vez o i7 me surpreendeu, cara. Olha só isso daqui. Observe que o tempo do frame ficou bem mais estável aqui. Teve apenas um pico aqui, mas foi uns 28 milissegundos, apenas um. Coisas que podem acontecer conforme a rodada. Mas o benchmark em si permaneceu bem mais constante, bem mais suave, né, cara? Isso aqui foi bem interessante. É que nós temos a 480 com resultado parecido aí com o que aconteceu ali no teste da 1060, ok? E por fim, nós temos aqui o teste do i5 e do i7 também com a 480, com o i7, assim como aconteceu lá com a 1060, tendo um tempo do frame bem mais estável, ok? Bom, então é isso, pessoal. Satisfeitos? Aí estão os gráficos de frame time. As minhas conclusões já foram tiradas ao longo do vídeo. Vocês viram que o i3 tem um bom desempenho, roda bem, mas comparando frame time, a gente viu que o i5 permaneceu bem mais estável em muitas situações. Então, em situações onde o i3 aparentemente estava rodando bem com FPS bom, não estava tão fluido. Isso é uma coisa interessante de ver, porque não é só FPS, não é só quantidade. Nós estamos falando aqui de experiência de jogo, nós estamos falando de frame pacing, de frame time. Isso são coisas muito importantes, ok? Então, vamos discutir sobre isso, vamos bater um papo sobre isso. Seus comentários aqui embaixo, críticas, sugestões, fique à vontade. Um grande abraço para vocês e não se esqueça de deixar aquele like que fortalece o canal. Até mais!